vamos lá. A gente parou aqui ontem nos tipos, né, de transistor. Eu vou começar hoje com os transistores de junção bipolar, que são os TBJs, os mais utilizados no mercado. E aí o que acontece? Naqueles circuitos que vocês tentaram fazer, muitas tentativas vão dar errado. Como é que eu posso dizer? Muitas arrumações vão dar errado, porque esse tipo de transistor, ele tem um jeito específico de ligar, baseado no seu tipo, na configuração, se ele é NPN ou se ele é PNP, e tem que se fazer os cálculos corretos para a gente poder fazer a ligação certa, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre esses tipos de transistores. Depois a gente vai começar pelo tipo NPN, certo? Eu vou separar hoje o NPN e amanhã o PNP, porque é bem longo as explicações. Então, se eu jogar as duas de uma vez só, vocês vão se embananar todos, certo? Mas basicamente, ó, eu já tinha mostrado a vocês anteriormente na outra aula, né? Os transistores de junção bipolar, eles são caracterizados por essa imagem aqui, onde eu tenho ele dividido em três partes, onde eu tenho um coletor, a base e o emissor, certo? Normalmente, o coletor e o emissor, eles trabalham com o mesmo tipo de dopagem, então se aqui está negativo, aqui também vai ser negativo, certo? E a base vai ser o positivo, certo? Outra coisa que vai acontecer nesse tipo de transistor é o seguinte: esse tipo que é os BCs, né? BCs 500 e lá se vai de acho, eles são um tipo de transistor que você normalmente utiliza ele como um chaveamento. Ele vai ser uma espécie de dispositivo que vai ativar o fluxo de corrente em outros circuitos. E normalmente eles podem ser controlados por circuitos que possuam um processador. Isso inclui placas de prototipagem, isso inclui circuitos de comando mesmo, lógicos. Então, eles normalmente são utilizados desse jeito. Analogicamente falando, eles são utilizados em circuitos para ativar ou desativar alguma função, baseado na leitura de um pulso, de uma indicação de sinal. Mas na maioria das vezes esse tipo de transistor ele é utilizado como chave, mas ele também tem o poder de amplificar corrente, certo? Vamos lá. Basicamente vocês já viram que esses componentes eles têm três, esse componente ele tem três partes, bases, né? Que é o coletor, a base e o emissor. E se você entende o funcionamento de cada um deles, você consegue fazer uma ligação correta, certo? Aí tem outra questão. Dependendo do componente que eu tenha, do modelo de componente que eu tenha, eu vou ter uma forma de utilizar essas partes, certo? Basicamente, o que vai acontecer aqui é que vocês sabem que qualquer componente semicondutor que tenha esse princípio de junção de partes, que é o que acontece, por exemplo, nos diodos, vocês têm uma área de perca, que é o que ele chama de carga de funcionamento base para estar funcionando. Vocês viram lá que no diodo é 0,7 basicamente, né, que é necessário pelo menos para o componente estar funcionando. Aqui ele aplica a mesma teoria, porque na prática a troca acontece da mesma forma, certo? Então, a maioria dos componentes semicondutores que sofrem processos de junção para definir seu funcionamento, eles vão ter essa camada de depleção, que eu acho horrível esse nome, para mim é camada de perca mesmo, certo? E essa camada é onde
se faz a medida da voltagem que eu preciso para fazer com que aquele componente funcione. É como se fosse a energia base para aquele funcionamento, certo? Como é que funciona basicamente um transistor, certo? Aqui a gente tem um transistor, um NPN, certo? Vocês estão vendo que a setinha tá para fora, né? Para ele funcionar, basicamente, esse aqui é um circuito base. Eu posso até fazer ele aqui no simulador. Eu vou apagar esse aqui para outra atividade, mas depois eu coloco. Vou apagar. Aqui. Vou manter esse aqui, né? O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente tem? A gente tem uma fonte. A gente tem, não era nem para ter apagado. A gente tem um resistor. Não é isso? A gente tem o nosso transistor, que já tá aqui no rolezinho. É um NPN, tá vendo? A gente tem outro resistor. E, por fim, não menos importante, a gente tem outra fonte. Isso é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo não é. Mas normalmente circuitos que utilizam transistores como chave, eu tenho duas fontes de energia. Essas fontes de energia podem ser iguais ou podem ser diferentes, certo? Mas normalmente circuitos que eu tenho a utilização dos transistores como chave, eu tenho duas fontes de energias diferentes. Porque essa fonte de energia aqui, que faz a ativação do transistor, ela vai ser a minha fonte de informação. Essa fonte de energia, quando eu falo assim, não quer dizer que seja uma bateria, não quer dizer que seja um cabo de força. Quando eu falo fonte de energia nessa situação aqui, eu estou falando de um comando de ativação. Então, normalmente nos circuitos analógicos a gente representa como se fosse outra bateria, né? Mas na verdade, ela pode ser um comando vindo de um controlador. Um CLP, um Arduino, uma placa controladora, qualquer outra coisa do tipo, certo? Mas essa fonte de energia aqui não é necessariamente uma bateria ou um cabo de força externo. Ele é uma energia de comando que vem de outro circuito ou de um botão ou de uma situação, certo? Só para vocês não confundirem, porque assim, como o transistor tem diversas funcionalidades, quando eu aplico ele ao chaveamento, eu estou indicando que eu preciso controlar o fluxo de ativação daquele componente ali. Mas para isso, normalmente a gente vai trabalhar com outro circuito que permita você fazer essa ativação, tá? Para vocês não acharem que é aleatório. Eu vou ligar aqui, certo? Tá certo. Oi. O transistor, a entrada dele, a entrada da corrente, é um lado específico? É isso que eu tô explicando aqui. Assim que você está colocando aí, no meu ver, a corrente está entrando pela base. Você escutou o que eu acabei de falar? Eu disse que quando a gente está utilizando o transistor como chave, como chaveamento, como um dispositivo que vai fazer a chave, vai funcionar como se fosse um interruptor. Eu tenho que ter uma fonte de energia que seria um comando, poderia ser um botão aqui, poderia ser qualquer outra coisa, que vá impulsionar essa energia aqui para dentro. Entendeu? Uhum. Se for um transistor utilizado como amplificador de corrente, eu não preciso necessariamente dessa formação aqui, tá? E aqui tem outra questão. Eu estou aqui trabalhando com um NPN, tá? Não quer dizer
que essa é a mesma configuração para um PNP. Eles são duas coisas diferentes. Até porque senão não teria nomenclatura, tá? Então, não atribuam, tanto que eu botei aqui no slide, depois a gente tem, ó, os dois separados aqui, certo? Justamente por causa dessa confusão que às vezes a gente faz, de achar que os dois funcionam da mesma forma. Cada um funciona de um jeito diferente, tá? Eu coloquei aqui, eu não vou colocar tensão específica não, tá? Só vou botar aqui só para girar. Essas medidas aqui, depois eu mostro a vocês como é que se faz. Espera aí, vou botar aqui uma mais baixa. Mas basicamente, ó, vocês vão estranhar porque eu botei 3 terras aqui, né? Eu sei que alguém vai perguntar, mas na verdade é só para não traçar a linha aqui. Mas dá no mesmo se eu fechar a linha, tá? E tem outra coisa. Como essa fonte de energia aqui, ela é individual, eu não tenho por que fechar ela aqui, né? Ela foi colocada aqui só para ativar essa minha base. Vocês vão entender com o processo. Mas basicamente, o que vai acontecer na ligação de um NPN é isso aqui, como chave. Eu estou trabalhando aqui exclusivamente como chave, tá? Esses valores que estão aqui estão errados. Eu só coloquei para vocês verem o fluxo de corrente dos componentes. Como é que deve fluir corretamente, certo? Eu tenho que ter corrente aqui, eu tenho que ter corrente aqui. A não ser que eu utilize ele como forma de amplificação, que aí eu tenho outra formação no beabá. Mas hoje a gente vai trabalhar com o transistor NPN como chave, tá? Como chave. Não estou falando dele como amplificador, não. A gente vai estudar ele como chave para a gente entender como é que se faz os cálculos certinho. Vou parar aqui. Isso aqui não é importante. Mas ali é a representação desse diagrama que eu tenho aqui. Que observe o quê? A ideia é que eu esteja coletando energia daqui e energia daqui. E todo mundo vai sair aqui embaixo. Certo? Isso daí é tranquilo, né? Acho que não fica muito difícil, não. Vamos lá. Basicamente, o que é que vai acontecer aqui, né? Vou ler aqui a descrição para vocês. E através do processo de dopagem, o nosso emissor possui elétrons livres que têm a função de emitir os mesmos para a nossa base, que está fracamente dopada. No momento em que temos uma polarização direta de VBB, que é aqui na base, tá vendo? Sendo maior que a nossa barreira de potencial ou camada de depleção, que é aquele valor que a gente perde, os elétrons entram na região da base. O que é que acontece? Deixa eu traduzir para o português, né? Quando a gente tem aqui, ó, a corrente, ela vai fazer o seguinte. Eu vou voltar lá para o nosso exemplo que eu acho mais prático, certo? O que é que acontece? A nossa corrente ela vai estar fluindo aqui nesse sentido. Eu não sei se para você está de trás para frente, mas ela está fluindo assim, ó. Ela sobe, sobe, vira, certo? E depois ela tem essa outra corrente que vem daqui e saem as duas aqui. Eu não sei se para você está girando nesse fluxo, eu espero que sim. Mas a corrente ela faz esse movimento, tanto de lá quanto de cá, certo? O que acontece? Para sair essa corrente aqui nesse ponto, no emissor, eu preciso atingir pelo menos a minha voltagem base de perca. Ou seja, como eu tinha dito lá no começo, para funcionar aqui, esse transistor ele tem uma perca base de 7 volts. Isso significa o quê? Se eu colocar 5 volts aqui nesse ponto, ó, vai estar 4,3.
Por quê? Porque o meu transistor precisa para funcionar 0,7. A mesma coisa vai acontecer nesse ponto aqui, ó. Só que não com 5, né? Vai ser com 9, nesse caso. Então, a partir do momento que eu atinjo um valor mais alto que 0,7, aí eu vou ter fluxo de corrente. Se eu não atingir 0,7, eu não vou ter nada. É igual os diodos. Os diodos eles só funcionam se você estiver acima de 0,7 volts. Por quê? Porque esse 0,7 volts ele vai ser, entre aspas, perdido nessa camada de depleção. Certo? Então, esse daqui é obrigatório ter uma perca de corrente mais alta que isso. Certo? Ou uma perca não, né? Um fluxo de voltagem mais alto que esse. Tá? Vamos voltar aqui. Aí, o que é que acontece? Quando eu atinjo essa barreira, né? Quando a barreira é quebrada, aí eu consigo permitir a passagem do que está entrando aqui na base. Certo? Com isso, o que é que vai acontecer? Depois que eu atingir esse ponto, a base ela vai deixar com que os elétrons eles sejam enviados para o coletor. É como se eles fossem um botão sendo pressionado, certo? A partir do momento que eu atinjo 0,7 volts aqui nesse ponto, ó, aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai deixar com que a minha corrente saia de um ponto e venha para o outro, certo? Mas isso só vai acontecer porque, como essa base ela é relativamente pequena e tem uma dopagem muito baixa, os elétrons eles vão ter um caminho mais curto para conseguir chegar ao coletor, certo? E aí, quando eles chegam nesse coletor, eles vão ser automaticamente puxados pela nossa fonte. No caso, essa fonte aqui, ó, que eu tô falando, certo? E aí, quando acontece esse processo, aí começa o giro da corrente dentro do meu circuito, certo? Então, essa fonte aqui, essa fonte não, esse processo de funcionamento do transistor, ele é relativamente diferente dos outros componentes. Porque o que acontece? A maioria de vocês vão pensar que a corrente está circulando nesse sentido, né? Mas como a gente já havia estudado em outras situações, vocês sabem que as correntes elas não fluem para um sentido só, né? Ela sobe, ela fica fazendo círculos de vai e volta, basicamente. Nesse caso aqui, esse fluxo aqui, ele vai girar no sentido da minha fonte, por causa dessa troca de atividades aqui do meu transistor. Eu sei que agora tá levemente confuso, mas eu vou fazer uma prática dessa pra gente ver, certo? Mas antes disso, a gente precisa entender aqui algumas simbologias, certo? Principalmente com relação aos tipos de transistores que eu tenho, certo? Os TBJs, você tem o NPN e o PNP, certo? Que eles estão aqui, como vocês podem ver. A gente tem aqui, ó, o NPN e aqui é o PNP, certo? O que é que muda nesses transistores? O fluxo de corrente aqui é diferente, tá? No NPN, o fluxo de corrente, como vocês podem ver aqui, ó, a corrente ela faz isso. Opa, deixa eu riscar aqui. A corrente aqui, ela vem aqui, tá vendo? Do emissor, ela vai vir para cá, encontra com a base e sai aqui. Em teoria, né? Sair é muito estranho. Mas o que acontece no PNP é o contrário. O meu fluxo ele é nesse sentido aqui, ó.
Por quê? Porque nesse caso aqui, o NPN, quando eu falo NPN, esse P aqui define qual é o polo da minha fonte de energia que vai fazer com que a corrente circule. No caso do transistor NPN, o polo positivo da minha fonte é quem vai puxar os elétrons para eles circularem, certo? Então, por isso que a gente tem esse fluxo assim, ó. Porque se vocês pararem para pensar, o circuito é assim, né? Aqui é negativo, aqui é positivo. Aí aqui eu tenho que ter um resistor aqui. A gente vai entender por quê. Aí eu tenho um troço aqui, assim. Tá vendo? Aqui é a minha base. Aqui é o meu emissor. E aqui é o meu coletor. Certo? Quando eu injeto a energia aqui, que é o positivo, né? Aqui vai ser positivo. Deixa eu pegar isso aqui. Positivo. Aqui vai ser negativo. E aqui é o positivo da bateria. O que é que acontece? A corrente ela vai fluir nesse sentido aqui, ó. Porque ela está buscando os elétrons, as cargas positivas que saem da fonte da bateria. No caso de um PNP, é o contrário. Ele vai fluir nesse sentido descendo porque eu quero atingir esse polo negativo aqui da minha bateria para poder soltar os moços que eu não quero. Certo? Então eles invertem o funcionamento. Por isso que é diferente as formatações dos transistores, dependendo da sua polarização. Certo? Basicamente, aqui na definição a gente tem o que eu acabei de falar, né? As correntes estão no sentido do fluxo de elétrons. Se você quiser considerar o sentido convencional, utilizado na maioria das literaturas, basta apenas inverter as correntes, certo? Mas basicamente o que vai acontecer é isso aqui. Aí aqui a gente tem algumas siglas, né? A gente tem aqui o IE, que é a corrente no emissor, que é nesse ponto. A gente tem o IC, que é a corrente no coletor, e o IB, que é a corrente na base. Aí aqui tem algumas fórmulas que a gente vai utilizar depois para calcular. Não necessariamente essas de corrente, mas para saber quais situações usarem, a gente precisa, certo? E a gente tem essa fórmula aqui embaixo, que é a fórmula do ganho de corrente, para a gente saber qual vai ser, quantas vezes aquela corrente ela vai amplificar, baseado no circuito que vocês têm. Isso daqui é quase experimental, só quando a gente for fazer mesmo. Basicamente, a gente tem algumas configurações, certo? Que a maioria dos transistores obedecem a essa configuração, certo? E essa configuração ela está atrelada basicamente aos terminais que eu tenho nos meus transistores, certo? Basicamente, como vocês podem ver aqui na definição, ó, o nome comum está atrelado ao terminal que é comum tanto à entrada quanto à saída. Entre elas temos emissor comum, base comum e coletor comum. Resumindo a ópera, o NPN e o PNP são essas configurações, certo? A entrada que eu tiver no emissor é a mesma entrada que eu vou ter no coletor e vice-versa, tá? Por isso que eles chamam de emissor comum. Aí aqui, ó, só para vocês verem como vocês devem ligar esses dois transistores nos circuitos, tá? No caso do NPN, o coletor ele vai aqui no positivo e o emissor no negativo, tá vendo? E aqui eu tenho outra fonte positiva na minha base. Eu posso usar até a mesma fonte negativa, tanto faz, mas a positiva tem que ser diferente, porque se isso é um chaveamento,
Se eu quero utilizar o transistor como uma chave, ele tem que funcionar separado. O pulso tem que vir de outro lugar, porque senão vira um circuito contínuo, tá? Foi o que aconteceu. Nesse caso, viria onde? Professora, Oi, nesse caso, essa fonte positiva viria da onde? você vai ter que colocar uma fonte. Ah, vou ter que adicionar mais uma fonte no caso. É, para chavear. Se for utilizar como um botão. Se for para utilizar como amplificador, não. Tá? Pode vir de outro lugar do circuito. Aí aqui, ó, no PNP, a gente já tem o inverso, né? O emissor é quem está ligado ao positivo e o coletor ao negativo, tá? Porque eles fazem os circuitos de corrente inversas. E aí a base é negativa, tem que ser uma fonte negativa diferente dessa daqui. E a positiva pode ser compartilhada, não é? É uma coisinha que na prática eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é que vocês fazem essa separação, certo? Hoje eu vou começar pelo NPN, que é o relativamente mais fácil do que os outros, certo? E aí a gente tem algumas nomenclaturas que a gente precisa entender, certo? Lembra que eu falei para vocês sobre o datasheet, né? A gente utiliza 200% o datasheet nessa situação aqui. Só para lembrar vocês as nossas nomenclaturas, a gente tem aqui, ó, corrente do emissor, corrente da base e corrente do coletor, que é a letra I, né? Isso daí é comum a todos. Aí a gente tem aqui, ó, a nossa fonte da base e do emissor, tá vendo? E a gente tem uma fonte do coletor e da base, tá? Isso daqui vai ficar mais claro depois. Aqui, ó, é o fluxo de corrente e de como vocês devem ligar as fontes junto ao transistor. Eu vou pegar aqui o nosso simulador, que a gente vai precisar dele. Vou apagar essa bagunça aqui. Ou não. Não, eu vou deixar ele aqui, mas eu vou adicionar. Deixa eu ver. Cadê? Vou adicionar mais 2 meninos à festa. Certo? Vou desfazer essas ligações aqui. Isso aqui pode deixar. Esse aqui eu tenho que desfazer. Vamos lá, as nossas situações. O que acontece? Quando a gente vai utilizar um transistor NPN como chave, ele tem que estar, na maioria das vezes, nessa posição que vocês estão vendo aí. Certo? Onde a gente vai ter o quê? Deixa eu aumentar aqui. Vou abrir o Paint porque eu vou precisar escrever daqui a pouco, tá? Onde a gente vai ter aqui o quê? Vamos lá. Esse daqui é a minha base, né? Esse daqui vai ser o quê? O meu emissor. E aqui vai ser o meu coletor, certo? Isso daí fica tranquilo, não é segredo nenhum. Mas para a gente poder saber quais são os componentes que a gente vai utilizar aqui, quais são os valores dos resistores, a gente precisa primeiro procurar o datasheet desse transistor. Já que é um NPN, eu vou trabalhar com o BC 540. Vou pegar o 548. Certo? Vou pegar aqui. A gente precisa dele. Deixa eu ver se esse aqui tem nossa especificação. Ah, não, esse da Siemens não tem, não. Eu preciso da tabela de valores. Senão não funciona. Vou ver esse. Esse é bom. Esse tem a tabela que eu quero. Pronto. Ó, aquelas nossas especificações, certo? Aquelas nossas siglas, elas vão aparecer todas aqui, certo? Ó,
Só para vocês terem uma noção, o HF aqui, que é o ganho de corrente, ou seja, a amplificação daquela corrente, vai ser, o mínimo é 110 e o máximo é 800, tá? Por que eu quero entrar nisso aí? Porque o que acontece? Para a gente definir qual é a minha corrente na nossa situação, do nosso circuito, e a gente definir um resistor que a gente vai jogar aqui, a gente precisa saber quais são as especificações técnicas de funcionamento desse transistor. Ele aqui é um NPN comum, eu assumi aqueles valores, mas o nosso circuito, o que é que a gente vai fazer? Só para ficar mais claro. A gente vai ter essa fonte aqui de 9, certo? A gente vai ter aqui essa aqui é a fonte do circuito e essa aqui é a fonte de ativação do transistor, tá? E eu vou ter 2 LEDs. Eu vou colocar um de cada cor aqui. Opa. O programa tá bugando. Vou botar mais para baixo. Vou pegar aqui 2 LEDs. Vou deixar um assim e outro aqui. Esse LED aqui, eu vou colocar ele já tá verde, né? E o outro eu vou botar vermelho. Certo? O que é que vai acontecer? Eu vou ter esse resistor aqui no meio do nosso... Opa! Rapaz, hoje tá difícil. No meio da nossa situação. Vou ter que abaixar aqui mais. Senão não vai acabar. Certo? Esses 2 LEDs aqui, eles vão estar em paralelo. Eu vou ter esse moço. Não quero essa ligação aqui assim não. Eu quero esse a esse e esse aqui. Vou ver. Tem que ficar assim, ó. E esse ligado aqui ao meu moço. Vou ligar esses 2 bonecos aqui, certo? Baixar mais. Aqui tá bom, né? Vou ter um resistor aqui para o meu. Deixa eu ver se ele não deixa ficar muito próximo, credo. Vou botar mais para baixo. Mas aqui, ó, eu não vou ligar diretamente aqui a minha fonte, a minha base. Porque como eu disse para vocês, eu quero que isso daqui funcione como se fosse um emissor de sinal. Ou seja, imagine que eu tenho uma placa controladora aqui e vai mandar um sinal para ativar esse transistor como se ele fosse um interruptor para permitir a passagem de corrente aqui nesse circuito, certo? Só para vocês terem uma noção, esses 2 aqui, eles estão correndo dentro da mesma configuração, certo? E esse daqui está em outra configuração diferente, porque é justamente esse meu sinal aí que eu não quero que ele demonstre, certo? Agora, como é que eu faço para esconder isso aqui? Eu queria esconder esse negócio. Enfim, ele some. Ó, a gente não tem nada aqui passando porque eu não defini valores, tá? Mas o que é que acontece? Eu preciso definir aqui 2 coisas. Primeiro, qual vai ser o valor desse resistor aqui? E qual vai ser o valor desse resistor aqui? Certo? Para eu definir o total funcionamento desse meu circuito. Certo? O que é que acontece? Se eu botar, já tá dado play aqui. Eu não tenho passagem nenhuma aqui de corrente. Pera aí. Eu não quero ver não, você, moça. Eu preciso saber aqui qual vai ser o meu resistor que eu vou utilizar nesse ponto, certo? Para isso, eu preciso saber quais são as configurações do meu transistor. Por isso que eu vim aqui no meu datasheet, certo? A primeira informação que eu quero aqui é o HFE, que é
o ganho de corrente que eu vou ter. Por isso que eu vou abrir aqui, ó, botar aqui, ó, HFE, certo? Vou botar aqui, ó, ganho de corrente. De corrente DC. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o mínimo, o valor mínimo, certo? Que é 110. Que pra gente é suficiente. Mas aquele transistor lá vai de 110 a 800. Mas aí vai depender qual vai ser o ganho de corrente baseado na voltagem que eu tô empurrando ali. Mas como eu tô com a voltagem bem baixa, 9 volts, eu não preciso trabalhar com a medida total, né? Então eu vou trabalhar aqui com o meu 110, que é tranquilidade. Beleza? Vou aumentar aqui a letra, só para a gente enxergar melhor. Aqui, 26. Certo? Já anotei aqui, ó, qual é o meu HF. Beleza? E aí, para a gente ter uma noção da corrente da base aqui, a gente vai ter que saber quanto de corrente essa bateria aqui vai me passar, certo? Eu vou tá dado play aqui. Se eu baixar aqui, ó, eu tenho um fluxo já, né? Mas se vocês observarem esse fluxo aqui, eu tô com os meus resistores lá no alto, certo? E é algo que eu não quero. Aí eu vou voltar aqui para os meus LEDs. Vocês sabem qual é a corrente de trabalho que um LED precisa, né? Ele vai precisar de quanto? 20 miliamperes, né? A gente já estudou o quê? Se eu tenho 9 volts para um LED comum, normalmente a gente vai utilizar um resistor de quanto? De 320 a 350, né? Dependendo da situação. Para um LED, certo? Aí o que é que acontece? Aqui eu tenho dois. Eu tenho esse LED e esse LED aqui. Qual o resistor que eu preciso colocar aqui para não queimar esses LEDs? Porque quando eu defino o valor desse resistor aqui, eu defino qual vai ser a corrente do meu circuito. Quem me dá aí uma sugestão? Me ajudem aí, por favor. Quanto é que vai ser aí? Por que 150, Everson? Me conte aí. Fale no microfone, por favor. Acho que, como tem dois LED, tem que passar um pouco mais de corrente. Exatamente. Mas quanto é? Como é que é feito? Como é o cálculo? Eu quero a resposta técnica. Na verdade, tem 50 foi mais gente. Nós tem que dividir, a gente usa 320 em 160, a metade. Quando você baixa, qual é a teoria de você colocar dois elementos em paralelo? O que é que acontece com a corrente? Divide.
Então, por que que você utilizou? Por que que você utilizou aquilo lá? Me conte. Se divide a corrente. Ela tem que chegar com o dobro, vai dividir. Tarará. Ó, o que é que acontece ali no nosso circuito? A gente tem dois. Vou fazer assim, tá? A gente tem dois LEDs, né? Que normalmente no circuito onde eu tenho uma bateria de 9 volts, a gente vai utilizar. Vou fazer o desenho aqui. A gente vai utilizar um resistor de 320 ou 350, né? Só que como essa corrente ela vai baixar no meio do caminho, né? Porque ela vai se dividir aqui. E quando a gente tem coisas em paralelo, o que é que acontece com a nossa corrente? Ela vai se dividir, né? Se eu colocar um resistor aqui no meio de 320, o que é que vai acontecer? Eu vou baixar, isso aqui vai virar 20 miliamperes, né? E quando chegar aqui, esse 20 miliamperes ele vai dividir e vai virar 10 para um lado e 10 para o outro. Eu não consigo, vai ficar muito fraco o meu circuito, certo? Só para vocês terem a noção, eu vou fazer aqui, ó, do lado. Deixa eu ver aqui. Ele tá dado play, né? Eu vou fazer aqui do lado. Não. Ah, pode ser. Eu quero esse. Eu quero outros dois LEDs. Vou juntar eles dois aqui. Vou botar aqui 320. 330. Aí eu vou pegar uma fonte de 9. Cadê minha terra? Vocês gostam que feche circuito, né? Ó, observe o que acontece, né? Se eu tenho ele em paralelo, o que é que vai acontecer? A minha corrente vai se dividir. Então, obviamente, esse resistor aqui, ele vai ter que ser menor do que o que você usaria numa associação em série, né? Isso daí ficou claro para vocês. Não precisa ser nenhum super-herói, né? Só que tem outra questão aqui. Nesse circuito, vou apagar esse aqui. Aqui não interessa mais, só foi para mostrar a vocês. Nesse circuito aqui, quando a gente faz o cálculo desse resistor, a gente tem que levar em consideração outro fator. Aqui eu tenho deixa eu pegar aqui, pegar esse aqui. Aqui eu vou ter que levar em consideração para saber esse resistor aqui. Vou chamar ele de voltagem que vai ter aqui no meu resistor do LED, certo? Vou colocar assim. Aqui eu vou ter o quê? O valor da fonte, certo? Eu vou botar VF menos o valor que o LED vai consumir, certo? Menos o valor que o meu coletor e o meu emissor vai consumir. E qual é aquela área de depleção? É 0,7, né? Normalmente. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que vir aqui no datasheet, certo? E procurar essa informação. Por quê? Porque dependendo do modelo de transistor que eu tenha, vai ser diferente. Onde é que eu vou olhar isso daqui?
Alguém chuta? Aqui, ó. Tá vendo? Que é a minha voltagem de saturação. Que é o valor que normalmente eu vou perder. Certo? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Não é saturação não, falei errado. Aqui a minha voltagem que eu vou perder. Eu chamo de perca. Depressão, acho uma palavra muito feia. Tá vendo? Aí aqui eu tenho, ó. 700 milivolts, que é 0,7 volts, né? O máximo. Eu sempre trabalho com o máximo. Mas dependendo da situação, você tem uma queda gradual, digamos assim. Que é aqui, ó, o mínimo, o típico e o máximo. Nesse caso aqui, a gente trabalha com o valor máximo. Certo? Então, eu vou utilizar aqui 700, né? Vai ser 0,7. Ou, dependendo da situação, pode ser até mais ou menos. Tá? Então, aqui, ó, para eu saber qual é a tensão que vai rodar aqui, de fato, nesse circuito, certo? Aqui, ó, por isso que tem aqui, ó, voltagem do resistor desse LED aqui, desses dois LEDs aqui. Então, aqui, ó, vai ser VR LED igual, qual é o valor da minha fonte? 9 menos, qual é o valor do LED? Se isso daqui está em paralelo, o que é que acontece com a tensão? Ela se mantém, não é isso? Ela não se divide. Ela vai ser 2 volts consumido aqui e 2 volts consumido aqui. Então, eu tenho aqui o quê? Menos 2 volts, que é o valor do LED, menos essa voltagem aqui de consumo do transistor. Agora, deixa eu ver só um negócio aqui. Eu fiz com outro valor. E onde foi que eu arrumei esse valor? Não tem nada não. Vamos lá. Aqui eu vou botar... Aqui eu tenho que trabalhar com vírgula, né? 0,7. Certo? Então aqui eu vou ter quanto no final? Me ajude aí a fazer as contas. 7 vai dar 6,8 ou 0,3, né? Volts. É isso? Confirme aí para mim. Pronto. Então a gente vai ter aqui 6,3. Para eu saber qual resistor que eu vou ter aqui no LED, certo? Eu tenho que saber qual é o valor da minha corrente no circuito, sem esse resistor. Como é que eu vou saber disso? É só eu baixar esse resistor aqui, tirar ele e fazer a medida de corrente da minha bateria, né? Normalmente uma bateria de 9 volts, ela tem quantos amperes rodando? Vai ser mais ou menos 40 miliamperes, né? 40 miliamperes. Só que eu não posso trabalhar com essa situação, né? Eu vou botar aqui, ó. Vou apagar. Aumenta aqui. Vou apagar essa bagunça. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o cálculo para eu achar o valor desse LED aqui, né? Para isso, eu vou botar aqui R LED, tá vendo? É o resistor do LED. Eu vou aplicar a fórmula que eu tenho a voltagem dividido pela minha corrente. Então, eu tenho quanto? 6,3. É isso? Dividido por quanto? Se eu tenho 40 miliamperes, eu vou ter... Aqui eu não posso trabalhar com miliamperes, eu vou ter que trabalhar com amperes, né? Eu vou ter algo mais ou menos assim. 6,3 dividido por 0,04. Eita, 0,4. Eu vou ter aí uma média de 157, né? Que
no final das contas, a gente vai acabar utilizando um resistor de 150 ohms, né? Porque isso é o mais adequado, até porque a gente comercialmente não vai achar o valor de 1,57 ou afins. A gente vai achar um resistor de 150 ohms. Então, eu vou botar aqui, ó, o resistor do LED que eu tenho que usar aqui é 150 ohms, ou seja, 150 ohms, tá? Então, aqui eu já vou começar a arrumar meu circuito, ó. Vou apagar. É o que, Everson, que você tá conversando aí, pelo amor de Deus. Aí aqui eu vou consertar, tá? 150, certo? Vou dar o play, ó. Já acendi o meu o meu circuito tranquilamente, né? Só que tem uma questão aqui. A gente precisa acertar esse resistor aqui da entrada, porque essa entrada aqui não tá boa. Entendeu? Essa entrada aqui tá muito lenta. Entre aspas. Certo? A gente coloca esse LED aqui porque para o transistor ter um funcionamento 100% fiel ao que ele deveria ser, ele tem que ter uma baixa corrente na base, certo? Essa corrente ainda está relativamente alta para o que ele deveria. Ele tem 4,12 miliamperes. O ideal é que a corrente que entre aqui na base, ela seja na casa do microamperes. É micro? Vem depois? Acho que é. Essa unidade anterior. Lembrem aí. Certo? Então, aqui a gente precisa determinar qual vai ser essa corrente, certo? Que vai ter aí no resistor. Para isso, a gente vai ter que fazer outros calculinhos chatos. Primeira coisa, a gente precisa saber qual vai ser a corrente que vai rolar aqui na base, não é isso? Por isso que eu coloquei aqui, ó, esse ganho de corrente, porque para a gente poder fazer o cálculo da corrente, a gente vai ter que saber o ganho que ele vai ter nesse ponto aqui, certo? Como é que a gente faz o ganho de corrente? A gente vai aplicar a fórmula que é isso aqui, ó. A gente vai usar de novo o I, tá vendo? De corrente, base, ok? Vai ser igual ao quê? A corrente no coletor, certo? Qual vai ser a corrente aqui no coletor? Vai ser a corrente total do meu circuito, né? Porque se aqui ela se divide, ela fica 20 aqui e 20 aqui, né? Quando chega aqui, o que é que acontece com essas duas correntes? Elas vão somar. Então, eu vou ter o que aqui? 40, né? Então, vocês já sabem qual é a corrente total. E aí, a gente vai pegar essa corrente total e dividir pelo HFE, que é o ganho de corrente do meu transistor. É o quanto ele vai amplificar. Aí, o nosso cálculo aqui, eu vou botar IB, né? Que eu vou escrever base de novo. Vai ser igual ao quê? Qual é o valor da nossa corrente aqui? 0,004, eu acho. Né? E a minha HF é 110. E vai dar quanto aí, mais ou menos? Alguém faça o cálculo aí pra mim. Acho que dá 300. Já tem um rabiscado aqui, mas minha conta não deu certo não. 0,004 dividido por 110. Ave Maria. Dá 300. Aqui é maior que 5, né?
Vamos assumir 365? Essa conta ficou horrível. Eu vou assumir 365 miliamperes, viu? Vou dar uma roubadinha aqui. Obviamente que o valor não vai ser 200, totalmente certo para esse circuito aqui, porque no simulador tem alguns defeitinhos, certo? E aí a gente vai ter aí 365 miliamperes aqui na nossa base, né? Em teoria. Vamos ver aqui. Deixa eu dar o play. Ah, já tá rolando. Ó, vocês estão vendo que aqui eu queria conseguir pausar e mover o mouse. Pera aí. Eu não consigo. Deu errado. Pera aí. Tem alguém tentando entrar aqui. Quem foi? É, eu que esse celular meu tá descarregando, tá querendo entrar pelo outro. Ah, entra aí de novo. Pera aí. Eu vou trocar isso mesmo. Vou botar pro normalmente fechado. Esse aqui. Pronto. Aí fica mais fácil. Pera aí, Leicinha. Deixa eu desativar seu som pra gente não receber. O que acontece, né? Vocês observem que aqui eu tenho atualmente 875 milivolts na minha base, né? E eu tenho uma corrente de quanto? De 4 miliamperes, certo? Só que o ideal dessa situação é que eu reduza isso ao mínimo, certo? Eu tenho que achar algo mais ou menos próximo, não seria próximo a 365, certo? Mas eu tenho que resistir bem abaixo disso daí. Só por tentar traduzir melhor, o que é que vai acontecer aqui? Eu preciso fazer com que essa corrente aqui ela baixe o máximo possível, sem afetar o funcionamento do meu circuito, certo? Sem que ele sofra algum tipo de como é que eu posso dizer? Não seria sobrecarga, mas eu preciso trabalhar num limite para que esse pulso ele seja o mais responsivo e fiel possível, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou primeiro achar a minha tensão nesse ponto aqui. Eu quero saber qual é a minha tensão aqui, certo? Mas para isso, eu vou ter que identificar qual é a tensão de trabalho nesse meu resistor, certo? Eu preciso identificar isso. Eu preciso fazer com que essa tensão aqui sofra os descontos de trabalho do meu transistor. Da mesma forma que eu fiz aqui no LED. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo. E vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Eu vou chamar aqui de valor do resistor da base, certo? Que vai ser a minha fonte menos o valor de trabalho aqui do meu transistor, certo? Que é a diferença da base para o emissor. Aí aqui o VRB vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 5 volts menos 0,7. Então eu vou ter um VRB de 4,3. Até aí, ok, certo? Agora eu preciso aplicar esse valor, porque aqui, ó, vocês estão vendo que ele está datando 5 volts, né? Só que ele não vai estar 5 volts até aqui, porque ele tem a perca do meu resistor. Então, aqui nesse ponto,
a tensão ela tem que estar reduzida, mas não a ponto de gastar a quantidade de trabalho do meu transistor. Aí o que é que eu vou fazer? Eita, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou apagar esse aqui. Não vou apagar esse, vou deixar esse aqui. Eu vou pegar e vou calcular o valor desse resistor aqui. Eu vou fazer desse lado. Vou chamar resistor da base. Ele vai ser igual ao quê? Aquele valor que a gente achou lá, né? 365. Né? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer VRB dividido por IB, certo? Que é a corrente que vai circular aqui na minha base, que foi 365 miliamperes, né? Só que a gente tem que transformar isso em amperes, que vai dar quanto aí? Deixa eu ver. Tô certa ou tô errada? Vai ficar algo mais ou menos assim, né? Transistor é um negocinho chato. Mas normalmente ninguém calcula, não. A gente já pega os circuitos prontos, que é mais rápido. Resistor base vai ser o quê? Qual é esse valor aqui? 4,3. Dividido por 0,00365 amperes. Aqui é volts. Aqui vai dar quanto mais ou menos? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 4,3 dividido por 0,00365. Tá faltando um zero aqui, não tá não? 4,3 dividido por 0,365. É isso aqui. Barra do ponta. Aqui, ó, vai dar 11.000 e lá vai fumaça, né? Aqui você pode arredondar para o número mais próximo, que você não vai achar um resistor com 11.000, né? Ele tem que ser 12.000. Então, basicamente, esse resistor aqui, ele tem que ter o quê? 12 K ohms. Certo? Aqui tem um zero. Deixa eu corrigir isso aqui, né? Depois, se alguém resolver tirar um print a estudar. 0,0. Pronto, agora tá certinho. Ok? Aí, ó, eu vou vir aqui, vou parar. 12. Eita, foi certinho. Eu vou trocar isso aqui, porque eu gosto do outro. Quando eu não tenho que explicar em cima. Ó. Agora eu tenho um circuito chaveado, certo? A minha chave aqui, ela tá representando um estímulo de outra fonte. Essa outra fonte pode ser exatamente esse circuito que eu estou fazendo aqui, certo? Pode ser uma chave, pode ser um comando enviado por uma placa, pode ser, vamos supor que você fez um sistema de alarme, que quando ele desconecta, quando ele abre o circuito, ele ativa um sistema. No lugar desses LEDs, pode ser aqueles alto-falantezinhos de sirene. Então, aqui foi ilustrativo no sentido do funcionamento, certo? Mas, basicamente, esse tipo de circuito é um interruptor na prática, certo? Então, ele pode ser aplicado a muita coisa. Vou soltar aqui. Eu vou trocar de novo. Paguei minha língua. Rafael deu a melhor ideia que poderia. Teve que ficar segurando isso aqui, o dedo dói. Ó, por que eu fiz todos esses cálculos de redução de corrente, de tensão, blá blá blá, caixinha de fósforo? Porque esses moços aqui, esses transistores, eles precisam de correntes e tensões específicas para trabalhar.
Se você não faz esses cálculos, você estraga todo o circuito. Primeira coisa, esse circuito aqui do resistor, ele não é para o transistor, tá? Esse primeiro resistor aqui não é para o transistor, é para os LEDs, tá? O único resistor que é para o transistor é esse primeiro aqui, porque para um transistor funcionar 200% bem, essa corrente na base, ela tem que ser pequena, tá? Porque o que causa o efeito de ativação e desativação é uma corrente muito baixa. Se você coloca uma corrente muito alta, o fluxo de sinal é ruim. Então, eles são inversamente proporcionais, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Obviamente que os valores não ficaram 100% como a gente queria, até porque vocês sabem que de vez em quando dá umas margenzinhas de erro aqui, né? Mas dá para vocês visualizarem o que é que acontece nos pontos aqui, ó. Deixa eu botar aqui para visualizar. Se vocês observarem, nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma corrente constante, né? Ou uma tensão constante, né? Eu queria botar para visualizar aqui, ele não deixa. Aqui ele não deixa visualizar. Não quero mais visualizar, não. Guarde seu negócio. Mas basicamente é assim que a gente utiliza um transistor como chave dentro de um circuito, certo? Esse aqui é um NPN, lembrando. Eu preciso de uma fonte de energia externa, certo? Preciso de uma fonte de energia externa, porque essa fonte ela pode ser qualquer impulso fora do circuito base, tá? É literalmente como se você estivesse apertando um botão, tá? Aí muita gente vai me perguntar, professora, mas tem um botão, por que que não se utiliza o botão no lugar do transistor? Porque o botão é algo físico, gente. O botão é algo que você tem que exercer uma força física sobre ele para o circuito acionar. O transistor, ele já é algo lógico. Ele já é uma parte lógica, entre aspas, dentro do circuito. É como se você não precisasse... Como não, né? Você não precisa de uma pessoa para ir apertar lá o transistor para ele funcionar como uma chave. Você só precisa ter um impulso energético ou não. Certo? Ficou claro isso daqui para vocês? Ou ainda está confuso? Quais são as dúvidas? Vamos lá. Especifiquem. Estou escutando, viu? Ninguém? Hello? Oi? Alguém? Ninguém? Pode continuar, professora. Ninguém vai falar nada. Tá, então tá fácil, né? Então tá tudo certo. Vamos pra frente? Aqui atrás, hein, gente? Para frente nós tirar as dúvidas. Ah, tá. Vamos discutir aqui outra coisa. Essa parte do transistor NPN é isso aqui mesmo, tá? Não tem muito mistério, não. É isso aqui que ele faz. Agora, o que vem daqui pra frente é como a gente aplica ele. Eu vou refazer aquelas atividades que eu tinha pedido pra vocês fazerem. Porque, se eu não me engano, tem uma questão com NPN, né? Na hora da prova, te orienta. Eu vou deixar pra prova questões mais teóricas. Eu não vou botar muito cálculo, não. Porque até pra mim, corrigir é mais difícil. Certo? Então, E que dia vai ser essa prova aí? dia 25. Meu Deus do céu. Peraí.
Oi? É de marcar essas partes teóricas. Não, a teoria vocês escrevem. Ô, professor, bota de marcar aí. Vou pensar no caso de vocês. O barril é cálculo, pô, os cálculos é barril. Agora a teórica deve ser fácil, eu acho, É só né? definição e algumas regrinhas. Não é difícil, não. Sobre o projeto, eu pensei no seguinte: vocês trariam as ideias de vocês, né? O que é que vocês gostariam de fazer, mas o que é que eu quero do projeto? Eu quero que vocês montem um circuito fisicamente com os componentes que a gente estudou, certo? Mas também eu não quero um circuito que tenha um capacitor, um LED e só, eles ligados. Não quero isso. Eu quero que vocês fabriquem, façam um circuito de alguma aplicação. Pode até ser, por exemplo, esse que eu acabei de fazer aqui é um circuito bom para vocês fazerem fisicamente, porque dá uma noção de como é que eles funcionam de verdade, certo? Vocês poderiam fazer um flip-flop, por exemplo. Amanhã, quando... Oi? Onde diabo arruma esses negócios, professora? Ali na Radar ou naquela rua ali do lado da antiga delegacia, que ali só vende componentes também. Não é caro, não. Coisa de centavos mesmo. Ô, professor. Sim, Oi. esses valores. E para conectar esse negócio aí, tem que ter aquele negócio que você tem em branco, eu esqueci o nome. Não, você pode fazer, né? Se você quiser soldar ou se você quiser armengar, fica a critério de vocês, né? Não deixa Não, de eu ar. comprei aquele negócio que eu não vou usar mais. Entendeu? Essa, Eu geral, boto uns condutores aí, enrolados aí. contanto que funcione, tem que funcionar. O negócio é que tem que funcionar. Mas pegando os condutores e charruando no resistor, nesses negócios, funciona também, né? Funciona se você passar uma fita. Não é bom pra ficar transportando, porque eles desconectam, né? Mas, Só pra te filmar mesmo e te mostrar. porque como é que a gente vai fazer, ó? No dia 24, vocês vão... A gente vai vir pra chamada. Vocês podem fazer o vídeo e me mandar. Ou vocês, durante a chamada, vocês podem mostrar no vídeo. Fica a critério de vocês. Mas tem que ser apresentado no dia 24 na noite. Aonde? Pelo aplicativo, né? Isso, por aqui, por onde a gente está conversando agora. Né? 24 que dia? É na quinta. Quinta que vem. Sexta. E na sexta é a prova. Ou a gente pode fazer a prova na quinta e o projeto na sexta. Faz na terça, outro um na quarta, na quinta, sexta-feira a gente curte aí. Ó, véi, isso não posso fazer isso não, pai. Infelizmente, tenho que cumprir os horários. E aí, o que é que vocês me dizem? Cadê João? Cadê Rafael? Vocês... Marcel, tu não se orienta não, homem, fica aí. Eu não sei se eu vou arrumar aqui não, professora. Ô, Elinho, se liga aí, meu, que eu mandei lá você lá no Instagram, porra. Veja lá. Te orienta, né? É o que, Everson, que você falou? Eu não sei se eu vou conseguir componentes aqui não, entre eles não. Ah, você mora entre rios, né? Pois é. Oxe, não tem nenhuma casa com certa televisão aí, não? Os pessoal velho broco vai achar isso nada. Mas oxe, os velho broco é quem mais sabe, viu? Fica aí. O negócio é ter tempo de procurar isso. É a gente que vai escolher, né? O que vai fazer, né? Eu posso trazer alguns exemplos amanhã. Por exemplo, esse mesmo que eu fiz hoje, ele é um bom projeto, que ele não é tão complexo, né? Mas vocês conseguem ver o funcionamento, claro. Mas tem Essa que ver. chavezinha aí é o quê? Isso aqui? Sim, qualquer disjuntor serve. É qualquer um que ligue e desligue.
Pode ser um push button ou até aquela chavinha. Sabe essa. Deixa eu ver aqui, ó. Como é? Interruptor. Guitarra. Eu gosto de chamar ele de guitarra, mas não é esse não. Mas é tipo esse aqui, ó. Não tô conseguindo ver. Espera aí que eu vou puxar pra cá. É tipo isso aqui, ó. É tipo um desse aqui. O quê? Mas esse daqui é um de inversor. Mas tem um simples desse. Que você bota pra um lado, ele liga, pro outro ele desliga. Sim. Esse de guitarra ele faz. Ele não liga e desliga, não. Mas tem um lá no comércio que eu compro direto quando eu vou fazer alguns projetos assim. Que serve pra isso. Ou então até uma chavezinha. Chave eletrônica. Deixa eu ver aqui. Aqui, dessas aqui, ó. O cara disse que é caro. O quê? R$ 2? Quanto? 2. Já diz inteira serviço. Esses botãozinhos aqui mesmo só vende um monte. Tem dessa aqui, ó. Chavinha é o que mais acho. Esses componentes para projeto assim, eles são bem baratos. Eles não são caros, não. É só vocês não comprarem um monte, né? Vou comprar a quantidade de fazer o mesmo. Isso, pode ser algo simples, Rafael. Mas tem que ser algo que funcione, assim. Ou pelo menos que demonstre a funcionalidade dos componentes, né? Eu gosto do flip-flop. Quem for corajoso, flip-flop com R$ 10 você compra tudo e faz. Pique flop. Flip-flop é esse aqui, ó. Mas é porque eu só vou explicar ele amanhã. Deixa eu ver aqui. Flip-flop. Circuito. Olá pessoal, bom dia. Deixa eu mostrar pra vocês. É. Deixa esse homem parar de falar. Ele é simples, tá vendo? São 2 transistores. Um chaveando o outro. Quatro resistores e dois capacitores, ó. É isso aqui que ele faz, ó. É só isso. Mas isso daqui tem toda a teoria dos transistores e de carga e descarga de capacitor. Eu gosto muito desse circuito. Escreveu o que, Rafael? Diga aí. Esse nome aí, Flip-Top, sei lá. Flip-flop. Assim, ó. Flip-flop. Não pegue JK nem SR não, viu? Que aí já entra em eletrônica digital, pelo amor de Deus. Se vocês entrarem por exemplo, JK aqui, aí você já cai em eletrônica digital. Que ele é assim, tá vendo? Aí não vai não. Tem que ser o flip-flop comum. O pior que tem um negócio pornográfico que tem o nome flip-flop também. Né? Cuidado nas pesquisas. É a minha dica. Deixa eu só fazer aqui. Pronto.